Boa noite. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Lu, tudo bom? Como vai? Seja muito bem-vindo. Eu estou bem, e Obrigado. você, como está? Bem, muito bem. Na Então, medida do possível, na situação atual, estamos bem. então, tá bom. Seja muito bem-vindo na live do Conselho. Quero dar uma boa noite para todo mundo que nos assistem. Pedir para vocês que estão nos assistindo a curtir o nosso canal, se inscrever no canal, clicar lá no sininho para que vocês possam receber as notificações. O Conselho tem feito muitas lives, quase todos os dias, incansavelmente. A gente tem feito essas lives. Tem sido muito bacana, porque a gente tem se aproximado muito dos farmacêuticos aqui do estado, até de outros estados que estão participando aqui com a gente. Quero agradecer. Tem farmacêuticos que toda live, tá? A gente acompanha aqui nos nomes do chat, todas as lives estão se atualizando. Então, está sendo uma oportunidade muito bacana da gente se atualizar e mostrar, né, que o farmacêutico realmente ele contribui muito nessa pandemia, como ele sempre contribuiu e mostrar, né? Tá. Bom, Gustavo, deu uma microfonia aqui, deu retorno da minha voz, agora já está tudo ok. Bem, então vamos lá. Eu gostaria muito de frisar que o tema de hoje é cuidado farmacêutico em pacientes com Alzheimer em tempos de Covid. E, consequentemente, esse tema não tem como não falar dos idosos, que é o principal grupo de risco, com todas as comorbidades que essa doença, esse grupo de risco tem trazido, né? E o cuidado com eles é essencial, com os idosos é essencial, né, em todas as fases, e agora com o Covid um pouco mais, e com Alzheimer nem se fala, né? A doença, o Covid, a gente sabe que ainda vem aumentando em números expressivos, né, Gustavo? Muito alto. A preocupação ainda é muito grande com toda a população, principalmente com os nossos idosos, que traz junto várias comorbidades, doenças crônicas. E a gente sabe que é o grupo que mais apresenta, né, letalidade, aí chegando aí em torno de uns 15% de letalidade nessa pandemia. E eu queria chamar a atenção principalmente para o tema da live, que é o Alzheimer. Eu acho que a gente tem que pensar que essas pessoas, elas desenvolvem muita fragilidade, você vai falar muito bem desse tema, eu sei, e geralmente o portador de Alzheimer, o idoso portador de Alzheimer, ele acaba tendo também outras doenças associadas, então essa atenção especial que a gente tem que dar, né, para eles. Então esse tema ele está sendo muito bem-vindo hoje, e associado aí ao coronavírus, vem só agravar o quadro desses pacientes, e a gente precisa, de fato, de cuidados especiais. Mas antes de você falar, Gustavo, eu gostaria muito de te apresentar, porque eu acho que você é uma pessoa muito capacitada para o tema de hoje. Quero agradecer imensamente, sei que você é muito ocupado, sei também que você está vindo hoje, né, terminando uma live, já iniciando a nossa, bem requisitado, e eu gostaria de apresentar você para para o público aí que nos assiste, todos os farmacêuticos que estão nos acompanhando. O doutor Gustavo, ele é coordenador do nosso grupo técnico de cuidado farmacêutico ao idoso. Ele é doutor, né? Ele é farmacêutico, é doutor em biotecnologia, mestre em farmácia, faz atualmente o pós-doutorado ainda, você faz, né? Acho que não terminou ainda, pelo que nós conversamos, que a gente vem conversando. Na Faculdade de Medicina da USP Ribeirão, está fazendo o pós-doutorado. É pós-graduado na área de farmácia hospitalar, que eu sei que é a área que você mais atuou durante todo o seu período. Né? 26 anos. Muito bacana. E desde 2007 a gente sabe que você se dedica com o trabalho com idosos, né? Principalmente idosos demenciados, e para nossa alegria também é professor universitário, então a sua didática é excelente, eu adoro ouvir as suas palestras, as suas colocações, é sempre um prazer ouvi-lo. E a gente sabe também, depois eu quero que você fale, quando você estiver falando do Alzheimer, a gente sabe que você é pesquisador dessa área, você é referência, tem trabalhos destacados fora do país, se tornou aqui conhecido
muito no meio acadêmico e na mídia também brasileira, tornando-se referência nesse assunto. Então, eu sei que nós vamos fazer uma excelente live, os colegas vão poder aproveitar bastante. Então, eu gostaria que você iniciasse, acho que eu já falei demais, te apresentei, estou doida para saber um pouquinho o que você trouxe para a gente, né? E eu gostaria que você pudesse iniciar falando do grupo de risco, dos idosos, da suscetibilidade desse público, juntamente ao Covid-19. Então, por favor, Gustavo, com a palavra. Bom, eu inicialmente quero agradecer a oportunidade, é um privilégio estar falando aqui num canal do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, uma entidade tão representativa e que tem hoje na sua figura a sua representação. Para mim é uma grande satisfação. E, obviamente, que em tempos de pandemia e toda essa questão que envolve o idoso é o indivíduo mais suscetível ao SARS-CoV-2, nós sabemos disso. Aliás, a primeira questão que eu coloco é quem são os idosos, né? Os idosos em países como o Brasil, em países em desenvolvimento, são aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais, muito diferente de países desenvolvidos, onde o idoso é aquele que tem 65 anos ou mais. Esse gap, 5 anos de diferença, ele se dá pelo fato de qualidade de vida, acesso aos aparelhos de saúde, aos equipamentos de saúde, a própria questão da formação educacional, condições socioeconômicas, enfim. Nós temos no Brasil uma população idosa estimada em aproximadamente 27,5 milhões. Dos cerca de 209 milhões de habitantes do Brasil, 27,5 são idosos. Ou seja, o Brasil, de alguns anos para cá, 2014 para cá, ele passou a ser um país envelhecido, porque a taxa de proporção de idosos na população geral, ela passou de 14%. Os idosos, eles têm uma alta vulnerabilidade a algumas morbidades ou algumas doenças, dada questões fisiológicas, dada questões da sua próprio estado de senilidade ou senescência. O aparelho renal do idoso, por exemplo, aos 60 anos, ele tem uma redução da sua atividade de quase 5%, e aos 80 anos esse número pode chegar a mais de 30%, a mesma coisa nas transmissões nervosas, nas transmissões às sinapses. Idosos têm 96% de eficácia sináptica aos 60 anos, e aos 80 anos isso vai cair para 61%. Então, esses números, somados a problemas de excreção, problemas de redução na absorção de nutrientes, e tantas alterações de comportamento, as instabilidades, né, aquelas síndromes geriátricas que a gente sempre lembra, incontinência urinária, a questão da iatrogenia, a insuficiência familiar, insuficiência cognitiva, instabilidade postural, etc., colocam, então, o idoso frente a algumas situações que podem trazer um certo risco para ele na sua condição de qualidade de vida e muitas vezes até levando a situações mais extremas. São as situações mais comuns, ou a fragilidade do idoso está na suscetibilidade a infecções, alta prevalência de diabetes mellitus, alta prevalência de doenças cardiovasculares, uma prevalência também significativa de câncer, uma presença significativa de doenças ligadas à artrite, artrose ou problemas ósseos, e finalizando a alta suscetibilidade às demências. Quando a gente pensa em demência, a primeira demência que vem à nossa cabeça é a demência de Alzheimer, que corresponde a aproximadamente 65% das demências, mas não é a única demência. Depois nós temos a demência vascular, a demência frontotemporal, a demência de Parkinson, a demência de Huntington, a doença de Pick, a demência de Creutzfeldt-Jakob, ou a Cal-Crazy, ou doença da vaca louca, e a doença de Alzheimer é a mais prevalente, a que mais nos preocupa, justamente porque ela traz déficits, ou ela traz prejuízos de comportamento, prejuízos cognitivos, que são mais significativos, mais marcantes, e que podem trazer alguns comprometimentos para o idoso muito importantes. Por exemplo, alterações de comportamento, os surtos psicóticos,
o esquecimento em si. Eu sempre digo que a memória talvez seja a principal característica, a nossa maior essência está na memória, né? De qualquer humano. A questão da memória, a questão da lembrança, ela é muito importante para nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E quando você começa a perder a memória, quando você começa a perder a capacidade de se lembrar, quando você começa a perder a capacidade de tomar decisões, ou de fazer escolhas, ou a capacidade de aprendizado, então isso acaba trazendo outras consequências, no caso do Alzheimer, que serão praticamente insustentáveis do ponto de vista de qualidade de vida propriamente dita. Em tempos de Covid-19, o problema do Alzheimer, e acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso aqui, ele acaba se tornando mais, digamos que mais importante ou mais explícito, porque esses idosos, muitos estão institucionalizados em casas de repouso, em instituições de longa permanência, longe dos familiares, e ali, nesse local onde ele deveria receber atenção e todo o cuidado, muitas vezes ele acaba sendo exposto a um risco de contrair essa doença também, que é uma outra questão que tem sido debatida muito debatida pelas associações que tratam de Alzheimer. Então, basicamente, quando a gente pensa em suscetibilidade do idoso, são essas doenças que eu disse e com grande característica para as demências. Olha, Gustavo, obrigado aí pelas informações iniciais, excelente. Gostaria de registrar com a gente a presença da doutora Priscila De Giussi, do doutor Adriano Falvo, nossos conselheiros, aqui mandando boa noite, agradecendo a sua presença, muita gente te elogiando, dizendo que segue seu trabalho. Quero ressaltar também a presença da doutora Cláudia Carias, da doutora Suzana, da doutora Rosilene, que são nossas delegadas regionais, prestigiando aqui a nossa live hoje. A doutora Fátima Fará, professora, a doutora Kátia Sobires, lá da Saúde Pública de Presidente Prudente, sempre muito presente aqui com a gente, e são muitos elogios. Então, quero aproveitar aqui esse canal do chat para dizer para vocês que vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat, que depois eu direciono para o doutor Gustavo, tá? Fiquem à vontade. E voltando, então, à nossa conversa aqui, eu acho que, doutor Gustavo, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre os tratamentos, as drogas utilizadas nos pacientes atualmente aí com SARS-CoV-2, como esses idosos com Alzheimer estão se comportando perante a doença, e os que foram contaminados, contagiados, né? Como é que está sendo o manejo de tratamento deles? Bom, os idosos, como nós comentamos lá no início, eles são o principal grupo de risco, embora a gente já consiga, infelizmente, ter a percepção, e isso baseado nos dados que são disponíveis, de que outras faixas etárias também têm um grau de suscetibilidade talvez menor, mas um risco também muito grande frente a uma doença que até outro dia acreditava-se ser uma doença simplesmente, se é que a gente pode dizer assim, de cunho respiratório. Então, se falava que o Covid-19, SARS-CoV-2, lembrando que os coronavírus são 7 tipos de coronavírus humanos, esses 3 últimos, o SARS, 2002, 2003, a MERS, a Síndrome Respiratória Aguda do Oriente Médio, e agora o SARS-CoV-2, mercado de Wuhan, nos wet markets, mercados molhados, surgiu no final de 2019. Os outros coronavírus que a gente conhece, 2 deles são a segunda causa de resfriado comum, só perdendo para o rinovírus, ou seja, tecnicamente, a gente poderia ter a ideia de que o coronavírus, olhando a família, poderia ser um micro-organismo, ou poderia ser uma patologia facilmente combatida, ou que a gente encontrasse uma solução mais rápida. Entretanto, até por questões que fogem ao nosso conhecimento, por ter sido um vírus que usou aquele mecanismo de spillover, ele usou salto de espécie, ele veio de outras espécies, então se fala, a MERS, a gente identificou o camelo, a gripe suína, o porco, embora não fosse um coronavírus,
e agora SARS-CoV-2, se fala no civeta, se fala no morcego, aí até se diz, será que a culpa é tem aquele a culpa das estrelas, né? Não tem aquilo? Será que a culpa é dos morcegos, né? A culpa não é do morcego, a culpa é das estrelas, como diz o filme, mas a culpa não é do morcego, a culpa é do ser humano que avança sobre esses ambientes, ele ultrapassa esses ambientes silvestres e acaba, então, trazendo doenças que não seriam comuns a ele. Então, como eu estava dizendo, inicialmente, para a gente explicar um pouquinho a questão do idoso, quando o SARS-CoV-2 ele penetra no organismo humano, ele vai usar aquela spike, aquela proteína S, para se ligar no receptor AC2, e os primeiros receptores AC2 que são conectados ou que são usados na maquinaria do vírus para produzir novos vírus, já que o vírus tem essa característica de parasitismo, são os pneumócitos do tipo 2, que são aqueles localizados no aparelho respiratório. Então, a gente vai ter a alteração da tensão superficial, nós teremos alteração das trocas gasosas, e as primeiras complicações serão respiratórias. E o idoso, por característica da sua própria senescência, do processo de envelhecimento fisiológico, ele já vai ter, consequentemente, normalmente, problemas respiratórios. Veja que o DPOC é muito comum em idosos, o DPOC e a asma. E o que faz o SARS-CoV-2, digamos, no idoso, é utilizar um caminho que já está meio que entreaberto. É como se fosse uma estrada que há ali uma trilha naquela estrada que já foi aberta, a mata, então o SARS-CoV-2 ele já se aproveita de um caminho que já está um pouco aberto. Nos idosos, então, o tratamento do SARS-CoV-2 ele vai contar com algumas outras características, já que o SARS-CoV-2 vai desencadear aquela cascata de processo inflamatório, depois alterações da coagulação e o processo de inflamação e o processo de comprometimento pulmonar. Recentemente, a Universidade de Oxford publicou um artigo sobre a dexametasona. Na verdade, os corticoides já vinham sendo usados desde o princípio, não é nenhuma novidade o uso de corticoide para tratar esses pacientes. Entretanto, o que eu tenho dito é que, ao se utilizar corticoide ou se utilizar medicamentos anticoagulantes, enfim, antitrombóticos, pela questão da coagulação, etc., não dá para a gente generalizar, transformar isso num protocolo, então vamos usar corticoide em todo o idoso. A gente lembra que o corticoide pode trazer dano renal, dano cardíaco, se o idoso tiver diabetes. Então, esse tratamento no idoso, ele é muito peculiar. Tem idosos que resistem de maneira mais contundente ao processo de comprometimento respiratório do que outros, até mais jovens. E se a gente pensar no paciente com Alzheimer, que já tem um dano respiratório normal, porque a doença de Alzheimer, lembrando que ninguém morre de Alzheimer, as pessoas morrem em decorrência de Alzheimer. 70% das mortes por Alzheimer, elas são devido a comprometimento respiratório, infecções respiratórias, o idoso ele tem aquele problema da disfagia, o idoso com Alzheimer, então ele manda o produto que era para ir para o esôfago, vai para a traqueia, e depois vem danos renais e cardiovasculares. Então, esse comprometimento do idoso com Alzheimer, digamos que dá um outro contexto no tratamento, e ele, ao mesmo tempo, não pode, Lu, abandonar o tratamento dele para a doença, porque a doença de Alzheimer é uma doença progressiva, uma doença lenta e que não tem cura. Os medicamentos que nós temos hoje para Alzheimer, e foi a primeira parte da sua pergunta, são medicamentos que surgiram a partir do final dos anos 80, porque a doença de Alzheimer, embora ela tenha sido identificada em 1906 pelo neuropsiquiatra alemão Alois Alzheimer, que a chamou de doença peculiar dos neurônios do córtex central, 4 anos depois, Emil Kraepelin, que era o chefe dele, batizou de doença de Alzheimer. Mas somente em 1995 é que na Universidade de Frankfurt, na Faculdade de Medicina, foram encontrados os achados de Alzheimer. Ou seja, essa doença ficou quase 90 anos sem ser estudada, porque os achados foram arquivados nos arquivos da Universidade de Medicina de Frankfurt. Então, as primeiras drogas só foram surgir nos anos 90, rivastigmina, galantamina, donepezil, tacrina, que não tem mais, e a memantina, antagonista de N-metildeaspartato. Então, esses medicamentos, eles vão, digamos que, atenuar, vão trazer um pouquinho de qualidade de vida, mas em pacientes com danos respiratórios, como, por exemplo, no caso do Covid-19,
a atenção ela tem que ser redobrada, porque eu não posso suspender esse medicamento, ao mesmo tempo em que eu tenho que preservar algumas condições do idoso que serão normalmente prejudicadas pelo próprio dano que a doença provoca. Então, é muito complexo você tratar um idoso com uma demência de Alzheimer e com o Covid-19. É bem complicado mesmo. Você falou uma coisa super importante, eu acho que é bom frisar, né? Que o tratamento para o Alzheimer, num estado que o paciente desenvolveu a Covid, não pode parar, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes a família, as pessoas, os profissionais, eu acho que tem muito claro isso, mas os cuidadores, a família, ficam assim, e agora, né? Posso continuar com o tratamento? Não posso. Como é que eu faço? São duas patologias bem perigosas, né, para o idoso. Então, acho que isso é muito importante, eu acho muito bem colocado, né? E a gente tem uma pergunta aqui em relação ao tratamento. O Marco Aurélio, ele pergunta para você o que você acha do tratamento alternativo Kefir, se é uma boa opção, na sua opinião. Kefir, né? São tratamentos alternativos, ou seja, não tem nenhuma, não apresentam nenhuma possibilidade de retardar o avanço da doença, de trazer qualquer tipo de cura, muito longe disso. Hoje não tem tratamento de cura para a doença de Alzheimer. Existem várias alternativas terapêuticas, essas drogas que eu citei agora. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, né, do Marco. Essas alternativas que eu trouxe agora, a galantamina, a rivastigmina, donepezil e a memantina, elas trabalhavam com a hipótese colinérgica, que foi a primeira causa, entre aspas, atribuída à doença de Alzheimer, o déficit de acetilcolina. Então, essas drogas visavam restabelecer a concentração de acetilcolina na fenda pós-sináptica, porque são drogas anticolinesterásicas. Agora, com essa mudança de rumo que a pesquisa no Alzheimer teve, de 2012, 2011 para cá, no máximo 2010, vamos colocar 2011, 2012, a gente trabalha agora com a hiperfosforilação da proteína tal e a formação da placa senil pelo acúmulo de proteína beta-amiloide, ou seja, os medicamentos que estão sendo desenvolvidos nesse momento, que devem chegar no mercado em 4 anos. Eu tenho estado em todas as últimas conferências, e nessa última que eu fui ano passado em Los Angeles, a gente teve um painel com 440 moléculas que estão sendo desenvolvidas. Nos próximos 4 anos a gente deve chegar com alguma novidade, mas que não vai trabalhar mais com acetilcolina. E eu estou dizendo isso em relação à pergunta que ele fez, porque nós vamos ter uma mudança muito grande nas tratativas de como frear o avanço da doença de Alzheimer. Abandonando a hipótese colinérgica de uma maneira não 100%, ainda vai ser mantido por questão de preço e tal, mas investindo em outras alternativas terapêuticas. Ok, muito obrigada pela resposta. Eu quero agradecer também a presença do Dr. Edson, do nosso coordenador da nossa Comissão de Indústria, que está nos assistindo, o Dr. Ferreira, que é nosso vice-delegado, né, delegado adjunto, desculpa, mudou a nomenclatura, e o Wesley também, que é o nosso colaborador aqui da saúde pública. Ele pergunta para você, o Wesley, ele pergunta sobre o uso de heparina, né, se em pacientes de Alzheimer ele tem que ser mais monitorado no tratamento do COVID, né, no uso da heparina no COVID em paciente com Alzheimer, para você falar um pouquinho sobre isso. Não há nenhuma relação direta, porque a doença de Alzheimer, do ponto de vista fisiopatológico, do ponto de vista dos danos que ela provoca, esses danos estão muito atribuídos, primeiro, a uma questão neuronal, uma questão de degeneração, de neurodegeneração, de perda de neurônio em algumas regiões do cérebro, como inicialmente no hipocampo e depois no córtex entorrinal. O uso de anticoagulantes, ele, muito pelo contrário, em algumas demências, ele pode até ser benéfico, lembrando que a segunda maior causa de demência é a vascular, que são microderrames. Então, em algumas situações, até existem protocolos de se associar a alguns medicamentos anticoagulantes. Então, em tese, não há nenhum comprometimento, nenhuma relação do uso da heparina em pacientes com Alzheimer.
Doutor Gustavo, a doutora Fátima Fará e a doutora Mariana, elas estão aqui, a Fátima, ela está ávida aqui, pedindo para você falar um pouco mais, né, com essas novas drogas que prometem o retardo, né, ou mesmo a regressão das lesões, e a Mariana, ela pergunta também se o idoso com Alzheimer que contrair a Covid-19 pode apresentar algum sintoma diferenciado. Bom, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, obrigado pela audiência qualificada também, né? Tanta gente aí, o Ferreira, o Isley, meu amigo Adriano Favo, Rosilene, Cláudia, Cariz, tanta gente aí. O doutor Vanilton também está aqui com a gente. Vanilton, aliás, parabéns, Vanilton, muitas felicidades, muita saúde, meu amigo. A Suzana, lá de Mogi Sul, beijão, Sul. Mas veja só, qual era a pergunta? Não, estou com Alzheimer, não lembro da pergunta. Mas a pergunta com relação às novas drogas, né? Novas moléculas que vão trabalhar com uma hipótese totalmente diferente da acetilcolina. Então, como eu estava dizendo, as drogas atuais, elas trabalham com a ideia de que o idoso com Alzheimer, ele tem um déficit colinérgico e esse déficit seria, digamos, compensado com o uso de drogas anticolinesterásicas, que é o caso da rivastigmina, a galantamina e o donepezil, que ao inibirem a butiril e a acetilcolinesterase, preservam algumas concentrações de acetilcolina. E a memantina, que é o antagonista de N-metil aspartato, inibindo o glutamato, que é excitatório, também, digamos que por um mecanismo indireto, teria mais acetilcolina. Mas aí, nos últimos anos, se investiu na ideia de frear o processo de hiperfosforilação da proteína tal, TAU, que é uma proteína que todos nós temos, na formação do citoesqueleto, do neurônio, mas em pessoas com Alzheimer, ela hiperfosforila. E a beta-amiloide, que também todos nós temos, que deveria ter uma ação de degradação pela beta e pela gama-secretase, em pessoas com Alzheimer, a gama-secretase, ao invés de quebrar em pedaços pequenos, ela quebra em pedaços grandes, essa proteína, e ela se acumula no neurônio. As novas drogas, eu vou citar aqui para ela a que a gente tem mais esperança, maior esperança, é a vacina anti-tau. É uma vacina feita a partir de anticorpo monoclonal que visa impedir a formação da tau hiperfosforilada. Essa vacina está indo para a fase 3 do laboratório Tau-Rex, que é um laboratório que não tem no Brasil, TAU-RX, e a gente tem assim uma grande esperança. E as outras drogas que vão inibir a gama-secretase através da beta-amiloide. Agora, isso é a notícia boa. Qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que, para nós farmacêuticos, e mesmo público em geral, pesquisa clínica é como o juiz de futebol. Você tem que esperar ele apitar para você falar, esse juiz é bom. Porque se o cara apitou o jogo muito bem, no último minuto ele deu um pênalti que não existia. Nós tivemos uma droga do laboratório Lilly, chamado Solanezumab, laboratório Lilly, todo mundo conhece, laboratório americano. Essa droga ficou quase 10 anos em pesquisa. E em 2016, eu fui no Congresso de Alzheimer em Toronto, no Canadá, foi quando eu fui apresentar os primeiros resultados do meu doutorado. No último dia do Congresso, o estande do laboratório Lilly, Lu e amigos, estava lotado. Champanhe, sabe? Petit foie, festa. Por quê? Porque a Lilly, 4 meses depois, em dezembro do mesmo ano, lançaria o solanezumab no mercado, uma droga estudada há quase 10 anos, com resultados muito importantes, não para curar, mas para trazer melhor qualidade de vida e para frear o progresso da doença. Aí o que aconteceu nesses 4 meses? Os últimos resultados da pesquisa clínica foram desastrosos, contrariaram os resultados iniciais, com N maior, houveram mortes. A Lilly pegou o segredo dessa solanezumab, colocou numa gaveta, trancou e jogou a chave no mar. Nunca mais se falou em solanezumab, que era uma droga muito esperada. Para se ter uma ideia, no dia seguinte desse anúncio que a Lilly fracassou com o solanezumab, as ações da Lilly na Nasdaq, na Bolsa Americana, caíram 12,96%, 13%. Quase a Lilly faliu por uma droga que não deu certo. Então, existem, portanto, a pergunta, drogas em estudo que devem chegar no mercado, 440 moléculas, e depois eu não sei se pelo canal aqui, ou se elas quiserem depois passar o e-mail para mim, eu passo os slides que eu tirei foto lá das drogas, dos nomes, mas dessas 440 devem sobrar umas 5 no final, né? E aí, essa é a primeira pergunta, e a segunda pergunta essa foi a da droga,
E a segunda pergunta... A segunda, ela queria que você falasse um pouco das alterações fisiológicas, né? Ah, sim, do paciente com Alzheimer, né? E se ele apresenta algum sintoma diferente do paciente com Alzheimer que tem o Covid, se já tem relatos a esse respeito. Não, os sintomas clássicos de Alzheimer, eu não sei se eu vou falar rapidamente aqui, a doença de Alzheimer ela tem um curso aproximado de 10 anos. Ela tem 3 estágios, o estágio leve, moderado e o avançado. Não significa que cada estágio tenha 3 anos e meio exatamente cada um. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, mais você vai aumentar o estágio leve, que é o estágio inicial da doença, então você vai proteger mais o doente. Normalmente, no estágio leve, é lapso de memória, porque você perde a memória de curto prazo, já que os primeiros neurônios danificados são do hipocampo. Você tem o idoso se perdendo em lugares onde ele nunca se perdeu, ficando confuso, às vezes dentro de casa mesmo. Você tem o idoso apresentando desinteresse por coisas que ele sempre gostou de fazer, a que a gente chama de apatia. Não é anedonia, mas é uma apatia, ele começa a ter alguns desinteresses, e aí depois, entre a leve e a moderada, ele começa a ter alguns pequenos problemas de tomada de decisão, decisões do dia a dia, alterações de decisão, e depois isso caminha para distúrbios de fala, distúrbios de escrita, ele começa a ter dificuldade para realizar atividades da vida diária, como abrir a fechadura, pegar o garfo, tomar banho, etc. E no Covid-19, o que a gente tem como característica fisiológica, fisiopatológica, são classicamente a febre, a tosse seca, enfim, que não tem uma semelhança com a doença de Alzheimer. Então, não há, assim, algo clássico do idoso com Alzheimer que tenha Covid-19. Gustavo, voltou? Congelou? Tá ok? Estou aqui. A doutora Fátima, ela faz, então, o senhor respondeu para ela, né? Você respondeu para ela sobre as novas drogas, ela pergunta assim, então, se der certo, teoricamente, essas drogas poderiam também ser utilizadas em pessoas com histórico familiar e que ainda não desenvolveram os sintomas? Poxa, que pergunta complexa, né? Porque o que acontece? A doença de Alzheimer, até esse momento, né, dia 17 de junho de 2020, ela não tem causa hereditária. Embora, e aí pode provocar uma certa confusão na cabeça das pessoas, embora o que nós temos é a seguinte questão: pessoas que tenham pais, avós e bisavós que tiveram Alzheimer, ou, por exemplo, eu tenho o pai ou a mãe que tem Alzheimer, eu tenho 50% de chance de ter a doença. E isso vai aumentando exponencialmente. Mas não há causa hereditária ainda atribuída. Isso são dados estatísticos. Não se conseguiu encontrar ainda uma casuística para isso. Agora, tem causa genética. A gente sabe que a alteração dos braços dos cromossomos, principalmente o 17 e o 21, 17, 19 e 21, principalmente o 21, o mesmo que provoca a síndrome de Down. Aliás, pessoas com Down após 50 anos irão desenvolver Alzheimer, porque essa alteração no braço do cromossomo 21 é semelhante ao que acontece na trissomia do 21. Então, a gente não consegue hoje atribuir questão hereditária. Agora, existe uma doença de Alzheimer que chama DAF, que é a doença de Alzheimer familiar, que essa sim tem causa genética, mas ela é comum a pessoas abaixo de 60 anos. Na época do mestrado, e o Vanilton está nos assistindo aqui, o meu co-orientador foi o professor Paulo Renato Canineu, da cidade de Sorocaba. Eu tive 60 pacientes de Sorocaba, Alumínio, Votorantim, Cerquilho, Porto Feliz. Nós tivemos uma moça de 37 anos com Alzheimer. Ela teve DAF, ela morreu em 6 meses, foi fulminante. Então, essas drogas que estão surgindo agora, a pergunta é muito boa, complexa, mas muito boa, por quê? Porque o grande objetivo hoje dos laboratórios é fazer o tratamento em fase prodromal. Praticamente todas as pesquisas que estão sendo feitas hoje é para tratar o Alzheimer prodromal. O que é a fase prodromal? É quando é aquela fase que é anterior aos primeiros sinais e sintomas. E nós já sabemos que a doença de Alzheimer tem o processo de início dela 30 anos antes dela começar a se manifestar. Porque essas proteínas que se acumulam no cérebro, elas começam a se formar 30 anos antes da doença apresentar os primeiros sinais e sintomas. Então, esses medicamentos que estão sendo desenvolvidos, eles teriam como função inibir a fase prodromal da doença. Pouco as moléculas hoje
conseguiriam, mesmo essas que estão em estudo, vão conseguir destruir uma placa que já está formada. É como você pensar num cano que já está enferrujado, é como você pensar em processos que já estão praticamente finalizados. Não tem como a droga ir lá e remover. Então, as drogas que estão trabalhando, que estão sendo desenvolvidas, é para deter em fase prodromal. E aí, depois, no final, se você me der um minutinho para me falar do meu projeto do diagnóstico em fase prodromal, que tem muito a ver com essa questão desses medicamentos. Eu gostaria muito depois. Fica à vontade, que eu acho que é muito interessante você falar um pouquinho dessa pesquisa para nós. A doutora Cláudia, antes eu vou fazer uma correção, porque eu agradeci aqui a presença do José Ferreira, né, do nosso Ferreirinha, que é o nosso subdelegado regional, mas ele também é coordenador da farmácia hospitalar, né, do nosso grupo técnico de farmácia hospitalar, que foi coordenado por você por tanto tempo, né, e agora brilhantemente está aqui na mão do nosso querido, né, e competente José Ferreira. A Cláudia Silva, Gustavo, ela gostaria de saber se o uso de benzodiazepínicos e antipsicóticos atípicos são muito utilizados, né, eles são muito utilizados, e se esses fármacos podem agravar a doença de Alzheimer. Cláudia Silva, se não me engano, é de Rio Preto, né? Cláudia Silva, nossa colega de Rio Preto, se não me engano. Cláudia, mas também se não for de Rio Preto, um abraço. Se não for, nós temos a Márcia aqui representando o Rio Preto também. Temos a Márcia. Olha que pergunta boa. Os benzodiazepínicos, primeiro, não provocam Alzheimer. A gente às vezes vê isso no Facebook, né? O omeprazol provoca Alzheimer. O benzodiazepínico, em uso prolongado, ele promove o que a gente chama de declínio DCL, ou declínio cognitivo leve, que seria o MCI, né? Mild Cognitive Impairment. O que é o declínio cognitivo leve? É o principal sintoma do paciente com Alzheimer, é a queda da cognição. O que é cognição? Cognição é tudo aquilo que permite que a gente interaja com o meio que a gente vive. Cognição é a capacidade de você ver uma figura e interpretar o que ela é, ouvir uma música e entender o que está dizendo, articular uma frase e a frase sair pela sua boca, armazenar a memória de um novo aprendizado, sentir o cheiro de alguma coisa, ouvir, tudo isso é cognição. Benzodiazepínico usado em período prolongado provoca DCI, DCL, declínio cognitivo leve, provoca queda da cognição, que é exatamente o que o Alzheimer provoca também, DCL. Então, os dois provocam coisas iguais, mas não causam. O benzodiazepínico, mas aí o que ela disse, mas agrava, porque já é uma condição natural do benzodiazepínico, e os antipsicóticos, que ela também citou, principalmente os antipsicóticos de primeira geração, haloperidol, clopramazina, periciazina e levomipromazina, esses 4, eles acentuam o processo de perda cognitiva. E aí eu quero fazer uma ressalva muito importante. Hoje, no Brasil, dos cerca de 2,5 milhões de pessoas que têm Alzheimer, são 27,5 milhões de idosos, 2,5 milhões que têm Alzheimer. Metade não sabe que tem a doença. E nós temos um grande problema hoje, Lu, e todos que estão nos assistindo, que muitas vezes o indivíduo é tratado como se tivesse depressão, como tivesse esquizofrenia, como tivesse transtorno bipolar, e na verdade ele tem Alzheimer. E muitas vezes, mesmo o idoso com Alzheimer, ele é excessivamente sedado pelo seu médico, que muitas vezes não é o geriatra. E aí existe uma droga, que eu vou citar o nome, não vou citar o nome comercial, mas é a quetiapina e o clonazepam, mas principalmente a quetiapina, que é usado em excesso. Então você vê hoje idosos com Alzheimer sedados com quetiapina como se fosse uma samambaia, como se fosse um vaso. A pessoa não ri, não chora, não sorri, nem dormir ela consegue, porque o médico carrega de quetiapina. Por quê? Porque o idoso em fase 2 de Alzheimer, ele começa a ter surto, ele pega a faca, ele vai atacar a esposa, o marido, ele pode pegar a chave do carro e tentar fugir, ou a chave da casa. Então, essas drogas, se usadas em excesso, elas vão potencializar o problema da doença de Alzheimer. Excelente, Gustavo. Gustavo, queria registrar também a presença do nosso ilustre vice-presidente do Conselho, Dr. Marcelo Polacco, aqui conosco, parabenizando você pelas excelentes explicações. Realmente está muito boa, alto nível mesmo essa live. Também, aproveitando aqui a presença do Dr. Marcelo, gostaria de agradecer ao Dr. Marcos Machado, que está nos proporcionando, né, essa oportunidade de estar fazendo lives praticamente diariamente, né, e
ele tem contribuído muito, ele tem sido um apoiador, né, desse trabalho. Então, obrigado, Marcos, pela oportunidade que está nos dando. A doutora Vera, ela pergunta para você, doutora Vera Passos, acho que é do Rio de Janeiro, ela uma colega nossa muito presente em tudo, ela aqui com a gente, né, nas redes sociais, ela se destaca bastante, mas ela pergunta, olha só, a dexametasona, na fase inicial do SARS-CoV-2, pode ser usada em pacientes com Alzheimer na fase inicial? Veja, como eu disse, não há a dexametasona em si, o que está se propondo é o uso da dexametasona em fases mais avançadas, né? Em pacientes com Alzheimer não vai haver nenhum comprometimento, a menos que esse paciente, porque aí nós temos que lembrar que, como a doença de Alzheimer ela é característica em pessoas idosas, entre 60 e 90 anos, nós temos que lembrar que essas pessoas podem normalmente ter outras comorbidades, como problemas renais, hipertensão, o próprio diabetes. Então, o uso do corticoide numa fase inicial precisa ser avaliado de acordo com essa comorbidade que o idoso com Alzheimer possa ter. E ele normalmente tem, porque, como eu disse, a doença de Alzheimer, ela evolui para problemas respiratórios, renais e cardíacos. Sim. Doutor Gustavo, também, nós temos aqui muitas perguntas, eu não estou nem dando conta. Doutor Adriano Falvo, nosso conselheiro, né? Ele pergunta se existe algum exame ou marcador que possa identificar a doença antecipadamente, né, precocemente. O diagnóstico de Alzheimer, ele só seria 100% certo, ou ele é 100% certo, se você, pós-mortem, abrisse a região cortical e você visualizaria as placas senis, o depósito de placa senil em cima da região cortical e os emaranhados neurofibrilares, que é como se fosse um macarrão instantâneo feito com pouca água, tudo entrelaçado. Mas como é que a gente diagnostica Alzheimer hoje? Como é que é feito o diagnóstico? Através de 3 eixos de diagnóstico. O primeiro eixo, a avaliação sanguínea, e aí a gente olha a plaqueta, nós olhamos vitamina B12, nós olhamos hormônio tiroidiano, nós fazemos VDRL, porque a neurosífilis, os estágios iniciais, tem o mesmo aspecto de perda cognitiva que tem Alzheimer. Por um outro lado, a gente vai olhar também exame de imagem, principalmente a ressonância magnética, lembrando que a região afetada por Alzheimer é o hipocampo e o córtex entorrinal na fase inicial, e os exames de comportamento, que é o mini exame de estado mental, o inventário neuropsiquiátrico e a avaliação das atividades diárias. Não existe hoje, Adriano e colegas, nenhum exame preditivo. E aí, aproveitando aqui, como se fala no futebol, que a bola foi levantada, ou no vôlei, né, dá uma de atacante aqui de ponta, veja bem, o projeto de pesquisa que eu tenho do doutorado, que nós apresentamos nesses congressos, ano passado, ano retrasado, eu apresentei em Chicago, ano passado em Los Angeles, nós criamos uma metodologia para identificar o Alzheimer pela saliva. Agora, no pós-doc, salvo esse problema da pandemia, nós temos a pesquisa para fazer com 180 pessoas, 60 não idosos e 120 idosos. Então, nós conseguimos identificar 2 proteínas na saliva que podem diagnosticar de maneira preditiva a doença de Alzheimer. Existem outros estudos que estão usando proteínas inflamatórias no sangue, existem vários estudos acerca de marcadores. Ou seja, o biomarcador será o futuro diagnóstico de Alzheimer, não tenho dúvida disso. Ou vai ser a saliva, ou vai ser sangue, ou vai ser líquor, como já é usado hoje o líquor, com todo aquele problema para o idoso, você espetar uma agulha nas costas do idoso, dor, infecção, custo. Então, serão os biomarcadores, sem dúvida alguma. Perfeito, Gustavo. Gustavo, queria registrar aqui a presença da nossa conselheira, Adriela Luz. A doutora Adriela está aqui dizendo que está aprendendo muito com você sobre Alzheimer hoje, né? Ela também é coordenadora do nosso grupo de uso racional de antibióticos, né? Então, mais uma pessoa de peso aqui na nossa live. Realmente está muito bom. E, Gustavo, tem muitas perguntas, não sei se a gente vai dar conta de responder tudo, mas eu vou fazendo, tá? Se você quiser fazer alguma colocação entre as perguntas, fiquem muito à vontade. A doutora Ângela Nasato, ela pergunta sobre os antidepressivos tricíclicos, se eles podem causar perda cognitiva nos idosos.
Os tricíclicos, lembrando que os antidepressivos tricíclicos, eles estão inseridos nos medicamentos inapropriados para idosos, que é o que a gente chama de critério de Beers. Existem outras listas, Priscos, Start-Stop, etc. Os tricíclicos, por uma questão de ativação do sistema anticolinérgico, sistema parasimpático, sistema nervoso autônomo parasimpático, eles não, digamos que eles não promovem queda de cognição, mas eles promovem, a exemplo do que eu disse dos antipsicóticos e benzodiazepínicos, eles promovem depressão do sistema nervoso. Então, essa depressão provocada e as alterações anticolinérgicas ou as alterações colinérgicas de antagonismo, elas levam a algumas consequências muito semelhantes com perda da cognição, com a instabilidade postural, com a incontinência urinária. Então, você tem vários problemas causados pelos tricíclicos que são semelhantes a alguns sinais clínicos da doença de Alzheimer. Perfeito. Gustavo, quero destacar aqui a presença do Nelson Nastas. Ele é um entusiasta, um fã. Ele tem aqui colocado várias colocações, né? Parabenizando as suas explicações. E também ele falou que ele quer que você mande um abraço, porque ele é um fanzaço seu, ele quer um abraço seu. O Nelson Nastas, deixa eu falar uma coisa aqui, eu até digo, aproveitar aqui mais essa deixa, né? Todas as pessoas que têm as suas atividades profissionais e que acabam, como todos nós que estamos aqui agora, e que a gente acaba se envolvendo profundamente com tudo que a gente faz, e que é muito bom isso, é muito importante, é importante lembrar que o nosso cérebro ele precisa ser utilizado, ele é uma máquina que tem que ser utilizada. E a ciência tem demonstrado que, por exemplo, a atividade física aumenta as conexões interneuronais, as conexões neuronais. A equipe de pesquisadores aqui do Rio de Janeiro, do UFRJ, mostrou isso em 2018. Quanto mais atividade física você faz, você aumenta a massa branca do teu cérebro. Olha que bacana isso. Também não adianta você ir para uma esteira agora, fazer 6 horas de esteira e falar, não vou ter Alzheimer. Não é assim que você vai resolver. Mas a prática de atividade física, a prática de atividades que tirem você do seu dia a dia, Lu, e todos que estão nos ouvindo. Então, você que trabalha o dia inteiro na farmácia, você trabalha no banco, na engenharia, não sei o quê, cara, arruma um jeito de fazer um curso de línguas, ou de fazer artesanato, ou de fazer barismo, ou de fazer gastronomia. Eu tenho um grande amigo nosso farmacêutico, o Edson Faco, que é diretor da SPDM farmacêutico, ele virou confeiteiro, ele foi aprender a fazer bolo, entende? Então, é muito importante a gente sair do que a gente faz, para o nosso cérebro agradece. E aí, para chegar no Nelson Nastas, eu comecei a jogar tênis em 2008, 2009, e agora participo de alguns torneizinhos meia boca. Ô, Nelson, sempre sou eliminado na fase inicial, hein? Não, já cheguei na semifinal, 2 anos atrás. E o Nelson Nastas, que para que vocês saibam... em tudo, né, Gustavo? O Nelson Nastas, para que vocês saibam, ele é um dos maiores conhecedores de tênis do Brasil. Foi presidente de confederação, tem contato com os grandes tenistas do Brasil e do mundo. Então, sempre quando eu vou jogar um torneio que o Nelson está organizando, então é um grande amigo. Então, o tênis é uma coisa que me tirou um pouco a minha atuação no esporte como comentarista esportivo. Eu tirei a carteirinha de jornalista esportivo em 2014. Então, acho que eu estou dizendo isso para estimular as pessoas a sair um pouco. Use esse tempo de quarentena, esse momento triste que a gente está vivendo no mundo, para causar uma revolução dentro de você. Nós tivemos a revolução do final do Império Bizantino, nós tivemos a revolução do final da Idade Média, da Era Medieval para o Renascimento, tivemos a revolução depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra. Essa pandemia tem que ser uma revolução dentro da gente, que a gente possa, então, nos reinventarmos, entender que a vida é muito mais do que ficar só fazendo aquilo que a gente faz o tempo todo, usar os nossos neurônios para outras coisas que nos dê qualidade de vida. Isso só para falar do Nelson. Brilhante, brilhante. Que a doutora Fátima está aqui. Brilhante abordagem, doutor Gustavo. Parabéns. Parabéns mesmo, porque eu acho que é isso. Agora a gente tem que começar a conversar um pouco sobre pós-pandemia, né? E foi muito boa essa dica que você deu. É para a gente refletir, pensar e realmente tentar fazer uma mudança profunda aí. Quem está parado, né? Porque as pessoas dizem, né, que não tem tempo. Desculpa, as pessoas falam que eu não tenho tempo. Tem tempo. Tem que arrumar esse tempo. Meia hora por dia, uma hora. Né? Exatamente. Tem que sair do quadradinho, tá certo. O Gustavo, a Fátima, ela pergunta para você que ela gostaria que você abordasse um pouquinho sobre os mitos, né, em relação às doenças. Alumínio, né, o uso de alumínio, omeprazol, porque os farmacêuticos que estão no balcão são procurados pela população para falar sobre isso, e
é muito interessante, né, que a gente possa levar a informação correta, né? Nós, no Balcão da Farmácia, numa doença tão complexa como o Alzheimer, né, que a gente possa levar um pouco de informação correta. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. A gente chama de neuromitos, né? Os mitos que envolvem neurônios, né? Vamos começar pelo maior neuromito, sem crítica nenhuma, as revistas, não vou citar o nome da revista aqui, porque a gente está num órgão de expressão nacional, mas essas revistas que falam de ciência, que vendem na banca de jornal, revistas que são super interessantes, super legais, essas revistas, elas falam que nós usamos 10% do cérebro. Gente, o cérebro humano, ele tem 86 bilhões de neurônios. Esse número foi descoberto, ou ele foi anunciado, ele foi detectado pela cientista brasileira, neurocientista, Suzana Herculano Russell, da Federal do Rio de Janeiro, em 2009. Até 2009 se falava que nós tínhamos 100 bilhões de neurônios e 1 trilhão de células glia. Bom, ela quebrou o primeiro neuromito, 86 bi. Esses 86 bilhões, cada neurônio pode fazer uma média de 12 até 17 ou 18 mil sinapses. Os neurônios colinérgicos chegam a fazer 18 mil ligações sinápticas, cada neurônio, 18 mil ligações com outros neurônios. O nosso cérebro humano, ele faz 1,5 vezes 10 elevado ao exponencial 14 de sinapse. Vou repetir. O cérebro humano, 86 bilhões de neurônios, que pesa em média 1,3 kg, ele faz 1,5 vezes 10 elevado a 14 de sinapse. Isso dá aproximadamente 115 trilhões de sinapses. Por que eu estou dizendo isso? Porque os neurocientistas fizeram a seguinte pesquisa. Se nós pegássemos os livros da maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca do Congresso em Washington, tive o prazer de já ir algumas vezes, é aquela que passa no filme, aquele filme do Tom Hanks, que ele está investigando, que eu esqueci agora, um filme famoso aí. Enfim, o Alzheimer não deixou me lembrar, não tomei meu Axelon hoje, esqueci. Mas se nós pegássemos todos os livros da maior biblioteca do mundo e colocássemos num arquivo de computador, não num pendrive, num servidor, ocuparia 10 terabytes. Todos os livros do mundo, da biblioteca de Washington, daria 10 terabytes. O nosso cérebro tem a capacidade de armazenar 100 terabytes. Nós podemos armazenar 10 vezes todos os livros que tem no mundo. Você vê que tem pessoas que são capazes de se lembrar, tem gerente de banco que lembra o CPF de todos os... o cérebro tem que ser usado. É como diz um ditado russo, né? Pafitaina é matutienia, né? Ou seja, a repetição é a mãe da sabedoria. Quanto mais você repete, mais você aprende. Esse é um primeiro neuromito, que a gente não usa o cérebro, a gente usa a totalidade do cérebro. O cérebro não tem limite. Você, Lu, que tem filho ou filha adolescente, quem mais tem filho ou filha adolescente... Você vê seu filho e sua filha mexendo no celular, tocando violão, assistindo uma série na TV. Eles estão usando só uma parte do cérebro, estão usando a parte do cérebro inteiro. Infelizmente, muitas pessoas dirigem e olham no celular, estão usando o cérebro na sua totalidade. Aí, esses neuromitos, o primeiro relacionado ao Alzheimer, que pessoas teriam Alzheimer porque faziam comida na panela de alumínio. O alumínio 3+, ele é neurodegenerativo. Mas a quantidade de alumínio que teria que ser liberada na comida, na hora que você está cozinhando, a quantidade que é liberada é insuficiente para trazer um dano neurodegenerativo. Então, o alumínio, ele é neurodegenerativo, mas ele não provoca Alzheimer. Esse é o primeiro neuromito, tá? De tantos que a gente conhece. Um outro neuromito que a gente conhece relacionado à doença de Alzheimer é de que pessoas com Alzheimer não sabem o que está acontecendo ao redor delas. Elas não têm a capacidade de evocar a memória, elas não têm a capacidade de manifestar o que elas estão sentindo, mas elas conseguem. Eu trabalhei numa instituição de longa permanência para idosos, eu vou encurtar a história aqui em 10 segundos, uma senhora que casou aqui no Brasil, foi morar nos Estados Unidos, depois voltou em fase 3 de Alzheimer, usando fralda, não se comunicava com ninguém e era alimentada por sonda. E ela foi rever o marido do primeiro casamento, eu encurtei a história, tá? Ela foi rever o marido do primeiro casamento depois de 50 anos que ela não via, e era em estágio terminal de Alzheimer. Quando o marido do primeiro casamento chegou na frente dela, que ela olhou para ele, ela não reconhecia mais ninguém. Ela fez xixi na calça e começou a cair lágrimas do olho dela, que a gente chama de face anímica. A pessoa não manifesta na face, não sorri, mas ela começou a cair, ela reconheceu o marido, só que ela não conseguiu expressar.
Então, isso é uma outra neuromito da doença de Alzheimer, que as pessoas não conseguem, elas não sentem o que está acontecendo ao redor delas. É muito interessante, essa doença tem muito ainda que nos ensinar, né? É interessante o que você falou, porque eu vou contar aqui uma historinha rápida também em relação a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso na minha adolescência, na época da faculdade, foi muita briga, né? Minha com meus pais, porque eu não conseguia estudar se eu não ligasse uma música. E a música eu não ouvia baixo, eu ouvia alto. Então, toda hora meu pai ia lá, desligava o rádio, aí eu brigava com ele. Eu não consigo estudar. Não, mas se você está ouvindo música, como é que você vai estudar, né? Então, assim, longos anos da minha adolescência, eu briguei muito com os meus pais, porque a música me estimulava meu cérebro. Quanto mais eu ouvia a música, mais eu conseguia gravar, mais eu conseguia ter um entendimento, né? Então, é muito interessante, é legal as pessoas saberem disso. Muito bom. E só um dado aqui, o nome do filme é Código da Vinci, tá? Eu lembrei aqui, o nome do filme do Tom Hanks. Tá? Muito bem. O doutor Marcelo também tinha nos falado, eu ia falar disso, tá vendo? Seu Alzheimer ainda está numa fase muito, muito inicial, hein, Gustavo? Ô Lu, e só aproveitando aqui para falar do cérebro, só mais uma coisa. Fica à vontade. O nosso cérebro, a gente precisa muito do sono. O sono é muito importante. Eu sei que para todos nós, vou falar para alguns, é quase impossível pensar em dormir 8 horas, mas o sono é muito importante, porque o sono é aquele momento em que você arrefece a maquinaria cerebral, você desintoxica o cérebro. O sono é importante, beber água é importante, e principalmente a boa alimentação, alimentação saudável. 25% do ATP que a gente gera vai só para o cérebro. Então, o cérebro precisa de água, precisa de ar, de oxigênio, precisa de sono, precisa de paz. E o mais importante, ociosidade, aqueles momentos de ócio que você tem, são muito importantes para o cérebro também. Quando você não pensa em nada e fica ali olhando para o além, para o horizonte, também é muito importante. É bem-estar acima de tudo, né? Não só para o Alzheimer, mas tantas outras doenças, né, que acabam acometendo a gente. Muito bom. Queria agradecer também a presença da doutora Daniela Masson, aqui na região de Piracicaba, nossa adjunta, delegada adjunta. Obrigada, Dani, por estar sempre nos acompanhando. É um prazer, ela também é farmacêutica hospitalar, viu, Gustavo? Legal, conheço bem. Agora eu vou, a Fátima está aqui, ela fez uma colocação, só estou te elogiando, agora eu tenho que me elogiar um pouco, né? Ela está dizendo que apesar de eu ouvir música estudando, eu era uma ótima aluna, ela foi minha professora, excelente professora. Legal. E agora tem nos ajudado bastante aqui no Conselho, a gente com as pesquisas e projetos para melhorar a profissão. Obrigada, Fátima, obrigada. O doutor Rogério Silveira também, da região de Sorocaba, nosso delegado regional, Rogerinho, aqui presente, elogiando. Então, Gustavo, eu acho que nós estamos quase encerrando, e eu gostaria muito de ouvir você falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, tão premiada, né, tão falada, você já deu tantas entrevistas por conta disso. Se você puder falar um pouquinho para nós, eu te agradeço. Nós iniciamos o projeto de identificação de biomarcadores em 2008. Eu trabalhei com uma droga chamada rivastigmina, que é o princípio ativo do Exelon, e naquele momento a gente demonstrou, tentamos e conseguimos demonstrar os efeitos da rivastigmina na forma PET, que é a transdérmica, aquela colocada no dorso, e na forma oral em pacientes com Alzheimer. Então, só que quando a gente começou a olhar os resultados, a gente começou a ver que também existia uma relação das enzimas que destroem a acetilcolina no cérebro, que é a butiril-acetilcolinesterase. Então, a gente resolveu dosar essas enzimas também. Quando eu comecei a fazer o doutorado em 2012, nós tivemos, então, esse start de, o insight, né? Vamos pensar em identificar biomarcadores. E a gente pensou na saliva. E a saliva, Lu e colegas, há 10 anos, menos de 10 anos, a saliva era um produto desprezado por todos. A saliva não se usava saliva para nada, praticamente. Tá? Hoje a gente tem identificação de cortisol na saliva, diagnóstico de AIDS pela saliva, a gente consegue identificar alguns tipos de câncer de mama pela questão genotípica salivar. O próprio Sírio-Libanês anunciou na semana passada que está iniciando um projeto de diagnóstico de SARS-CoV-2 e Covid-19 pela saliva. Então, ali em 2012, 2013,
a gente começou a investigar duas proteínas, que é a proteína tal e a beta-amiloide fação 42, e ao final do nosso projeto, com 54 pacientes, a gente conseguiu comprovar que é possível relacionar a concentração dessa e de outras proteínas na saliva de quem tem Alzheimer. Então, o nosso projeto, eu apresentei ele nessas conferências que eu citei anteriormente, primeiro em Toronto, depois Chicago, Los Angeles. Ano retrasado, eu fui semifinalista do Fallen Walls, que é um concurso mundial promovido pelo governo da Alemanha. Por um triz, eu não fui para a final foi em Berlim, no dia 2 de novembro de 2018, a Angela Merkel estava no júri. Então, assim, teria sido um grande salto, mas as coisas acontecem na hora certa. E agora, o nosso trabalho no pós-doutorado é validar esse método com 180 pacientes, e já estamos em tratativas com algumas pessoas, empresas também, para, na sequência, não deixar isso como um projeto acadêmico só, transformar isso num device, num produto de diagnóstico pela saliva, que pode ser, quem sabe, usado como triagem pelo médico, como atendimento pré-clínico, como hoje você faz glicemia, eu posso lá pegar a saliva do idoso, colocar numa placa e dizer como está o declínio cognitivo dele. Então, esse é o nosso projeto, e eu aproveito, então, para agradecer, quando eu cito o projeto, a minha orientadora de Ribeirão Preto, a doutora Valéria Sassoli Fazan, que é minha orientadora do pós-doc, e meu colega de pesquisa, cientista, e que foi meu orientador no mestrado doutorado, Paulo Celso Pardi. É isso. Bom, nós aqui agradecemos, né? Já falei isso pessoalmente para você, né? E gostaria de falar aqui na live também, você é um orgulho, você é um farmacêutico que nos orgulha muito, é muito gostoso, né, ter uma pessoa com um trabalho tão importante e tão reconhecido, isso é um orgulho para a nossa categoria, né? Ainda bem que você é farmacêutico. Eu acho que a live, a gente já atingiu o nosso tempo, Gustavo, então eu só tenho mesmo a agradecer, foi excelente, nós tivemos muitos elogios, eu acho que você tem muito a contribuir, a gente gostaria de te ouvir mais, né? 1 hora é pouco, mas o pessoal gostou bastante, eu também adorei, claro, sou uma fã, né, do seu trabalho, e gostaria que você fizesse as considerações finais, eu também vou deixar você falar por último, tá, antes de encerrar, mas eu quero só avisar que amanhã nós também temos uma live muito bacana, nós temos uma live sobre prescrição eletrônica amanhã, que também tem gerado muitas dúvidas, né, dos nossos colegas que trabalham nas farmácias, em como atender essas prescrições eletrônicas. Nós vamos estar com uma representante do Conselho Federal de Farmácia, que é a doutora Josélia, e vamos estar também com o pessoal do ITI, com o presidente e o assessor do ITI, que é um órgão governamental que coordena essa questão da certificação digital, né, falando para a gente como é que funciona isso, como que o farmacêutico pode atender. Acho que é um tema extremamente importante, não percam, né, que é uma oportunidade aí para a gente estar utilizando uma plataforma gratuita do governo. Então, amanhã, né, também estou como mediadora, e nós vamos ter pessoas bastante importantes nesse tema. E, mais uma vez, quero agradecer a live de hoje. Eu acho que também um recado aí para os idosos, né, que eu acho que o caminho é esse mesmo, principalmente de tudo que nós falamos, de todas as comorbidades, as famílias, né, elas não podem se esquecer que o isolamento social, nesse momento, se faz necessário, nós não temos medicamento ainda comprovado que realmente remeteu à cura, não temos vacina, então o meio é esse, acho que todo mundo tem que ter calma, está todo mundo junto, né, nós chegaremos lá com calma, mas, por enquanto, fica aí esse recado do isolamento social, que é tão importante, e não é tempo ainda de afrouxar, né? A gente viu que tem aumentado muito a doença ainda, e não é momento de afrouxar. Então, que os nossos idosos tenham vida longa, que a gente possa cuidar e aprender cada vez mais, né, ter pesquisadores cada vez mais aqui no Brasil, tomara que a pesquisa realmente tenha um espaço que ela merece, porque é a partir dela que a gente está tendo essa oportunidade de ter tanto conhecimento através de você, Gustavo. Então, mais uma vez, muito obrigada, e, por favor, suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez, me colocar à disposição para outras situações.
lembrar que eu tenho um grande orgulho de ser farmacêutico, é a profissão que eu abracei, que eu escolhi. Se eu tivesse que nascer novamente e escolher uma outra profissão, eu não conseguiria, eu seria farmacêutico de novo. A gente tem que entender que muito daquilo que às vezes a gente reclama, ou que a gente tem como demanda ou como queixa, está justamente em coisas que a gente deixa de fazer pela nossa própria profissão. A gente às vezes espera que outros façam, quando na verdade a gente é que precisa trabalhar por engrandecimento da profissão farmacêutica. Eu tenho isso como uma marca. A gente precisa fazer isso, não são os outros, não é o conselho, não são os sindicatos, não é a Anvisa. Quem tem que fazer é o farmacêutico, tem que lutar pela profissão dele, tem que valorizar aqueles 4, 5 anos depois do tempo de pós que ele faz, e não simplesmente atuar de maneira sempre atribuindo ao outro a culpa pelo seu insucesso. Quero lembrar que o idoso no Brasil, 35% dos idosos no Brasil vivem sozinhos, muitos vivem em LPIs. A gente precisa estar atento se essa LPI mantém todos os cuidados de contaminação de Covid. Então, se você tem algum parente que está numa casa de repouso, vá visitar. Elimine qualquer possibilidade desse idoso ter contato com qualquer pessoa de fora. Use a tecnologia para isso, o celular e etc., que eu acho que para isso que tem a tecnologia. E lembrar mais uma vez, eu gosto de citar algumas frases no final. Eu queria lembrar uma frase do Freud, Sigmund Freud, psicanalista, morreu em setembro de 1939 em Londres, né, fugindo da França, no começo da Segunda Guerra. E ele tem uma frase que a gente pode usar para nós. Ele, no leito de morte, ele disse: é incrível como as pessoas buscam a infelicidade a vida inteira, e quando ela encontra essa infelicidade, elas acabam se queixando. Então é incrível como as pessoas buscam ser infelizes a vida inteira, e quando elas encontram a infelicidade, elas falam: caramba, ó Deus, ó vida. Então é incrível como as pessoas trabalham no que não gostam, às vezes moram com o que não gostam, casam com o que não gostam, namoram, faz o que não gosta e ainda reclama. Então é tempo de você mudar a sua vida. Você é o grande guardião, você é o grande comandante da sua vida, para você buscar a sua felicidade. Então quero agradecer mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Sabedoria. Obrigada, Gustavo. Tchau, gente. Obrigado a todos que participaram da nossa live. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Gustavo. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Tchau, tchau.